Mas eu vou tentar contextualizar um pouquinho o que é a Comissão da Verdade, porque às vezes também a gente fala muito sem saber exatamente o que é, mas tem um ponto que esses dois gigantes tocaram aqui, que eu também queria ir um pouquinho mais, tentar conectar a conexão da verdade com a mídia, com o jornalismo, com os jornalistas, né? Mas a gente tem que lembrar, né, que a gente teve uma ditadura civil-militar, que antigamente se falava muito de ditadura militar, e a gente começa a mudar esse conceito agora, de que era uma ditadura civil-militar. O Marcum, ele acabou de citar casos aqui de como que a imprensa dava um apoio, em alguns casos, apoio inclusive para o aparato de repressão, né, Marcum? Então, a gente tentar fechar isso só nos militares aí não é uma questão muito correta. Os civis participaram com muita força e muita pressão, não só da montagem da ditadura, mas como da montagem do funcionamento do aparato de repressão que o torturou e matou, arredondando, 400 pessoas no Brasil. Mais de 100 dessas pessoas ficaram desaparecidas, né? As famílias não tiveram direito aos corpos dos seus filhos, dos seus maridos, das suas mulheres, dos seus netos, não é? São famílias que ficaram dilaceradas, que ainda hoje continuam dilaceradas à procura de informações de uma morte que ocorreu 40 anos atrás. Vocês podem imaginar o que é, o que isso deve ter provocado nessas centenas de famílias que viveram isso, né? E multiplicando quantas pessoas tem cada família, né? Às vezes eu sempre estou conhecendo assim, um neto de um desaparecido político que até hoje traz dentro dele, às vezes nem conheceu o parente desaparecido, mas que traz dentro dele aquela falta, né? aquela tragédia familiar e humana dentro dele, né? Bom, então a gente tem essa ditadura que acontece de 64, que vai até 85, né? E acaba a ditadura e tem um processo um pouco diferente do que vai acontecer em outros países, sobretudo da América Latina, que existe uma anistia aí que é colocada como se tivesse sido negociada, né, e que na verdade não foi exatamente assim, ela foi imposta para os derrotados, né? Olha, ou vocês aceitam essa ditadura, ou vocês aceitam essa anistia, ou vocês aceitam essa anistia, né? E bom, entre uma e outra aceitou-se a anistia que tinha ali, não existia um outro projeto, não existia abertura para discutir um outro projeto, e todas as pessoas que cometeram, né, torturas, assassinatos, desaparecimentos, sequestros, estupros e todo tipo de violência que vocês possam imaginar, essas pessoas passaram a ser anistiadas, né? Essas pessoas passaram a não dever nada para ninguém e para o Estado e, sobretudo, com a justiça, né? E muito antes disso, ainda durante o período da ditadura, tem um movimento que começa, que é pulverizado pelo Brasil, que começa um movimento, a princípio, em busca da justiça, né? Sabia-se que um dia aquela ditadura ia acabar e sabia-se que um dia seria possível buscar a justiça, né? Seria possível pegar aqueles crimes, tornar aqueles crimes públicos e ver quais os agentes tinham cometido aqueles crimes e fazer justiça como deve ser em todo país civilizado. Só que com essa lei da anistia e essa possibilidade de justiça, ela acabou sendo um pouco adiada e a sociedade também acho que faltou se mobilizar um pouco mais, como houve em outros países da América Latina, que foram um pouco mais contundentes aí nas suas buscas por justiça, né? E essa luta pela justiça, ela ficou um pouco... Ela acontecia no Brasil inteiro, mas ela não conseguia chegar no ponto vital que era ela tinha um sucesso aqui, um sucesso acolá, um caso vinha à tona, uma família conseguia um atestado de óbito. Vocês imaginam só, hein?
Você conseguir um atestado de óbito de um desaparecido político era já um grande avanço no processo de obtenção da justiça. E lá atrás, alguns familiares de desaparecidos da guerrilha do Araguaia, né, se eu não me engano são 50 e tantos desaparecidos do Araguaia, é o maior número que se tem até hoje de desaparecidos desse evento, né? Eles entraram com um processo na OEA, na Corte Interamericana de Direitos Humanos ligada à OEA. E esse processo ele tramitou durante anos e anos e anos e anos, e aí, no governo Lula o Brasil foi condenado por uma corte internacional a não só divulgar o que tinha acontecido, aonde estavam os restos mortais daqueles desaparecidos políticos, que era uma coisa que era a coisa mais óbvia do mundo, é você dizer, olha, se o Estado fez uma ação que resultou no desaparecimento de quase 60 pessoas, o mínimo que o Estado pode dizer é contar o que aconteceu ali e dizer onde estão os corpos, né? Isso a gente estava falando de eventos que tinham acontecido há 30 anos antes, né? E essa condenação da OEA ela foi um fato muito importante que acelerou um pouco esse processo de obtenção, de luta pela justiça no Brasil, que já foi se transformando ao longo do tempo, não só em luta pela justiça, mas luta pela justiça, memória, direito à memória e à verdade. Porque é isso, né? O tempo foi passando tão largamente que essa história começou a ser uma história do passado, né? Então não era só mais o filho, o marido que tinha desaparecido há 5 anos, é que tinha desaparecido há 20 anos, né? Há 25 anos, há 40 anos. Então passou a ser uma luta pelo direito à justiça, à memória e à verdade, né? Para que o filho do Marcum possa em algum momento ler essa história e saber o que aconteceu.